Olá, sou Patrícia Pina Bernardo, falando com vocês do solar da Pina da minha casa e hoje falando sobre o tema da criança divina e a criatividade. Mas, antes de continuar, lembre-se, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, toque o sininho para receber as notificações dos próximos, toda semana tem vídeo novo e se inscreva no meu canal caso ainda não tenha se inscrito. E indique para os amigos. São todos muito bem-vindos aqui. Como eu falei para vocês, hoje eu vou falar sobre o tema da criança e o que ela nos ensina, o quanto que ela tem o dom de nos encantar. Quando meu filho era pequeno, aliás, vocês sabem como é que eu descobri que eu estava grávida? Ainda nem tinha feito exame, mas eu tive um sonho que vinha um passarinho na minha mão, eu fazia carinho nele, ele voava. Aí ele voltava para minha mão, eu fazia carinho nele, ele voava. E aí eu falei, aham, tem alguém chegando. Alguém chegando de onde? Das estrelas. Era o meu filho. E vocês sabem que meu filho agora tem 28 anos. No outro dia, sei lá, uns 2 anos atrás, eu sonhei, mas que vinha um passarinho, igual aquele grandinho, andando assim, ele vinha perto de mim, eu fazia carinho, e aí ele andava para longe, ele voltava, e eu fazia carinho. Eu falei assim, é o meu filho que bateu asas, que voou, que está vivendo a vida dele, mas de tempos em tempos ele precisa desse acolhimento, desse aconchego, que é ao mesmo tempo esse reencontro com a sua criança interior. Esse momento que ele retorna ao ninho, não é? Ele se reencontra com a sua criança interior. Quando ele era pequeno, eu adorava cantar para ele adormecer, e uma das músicas que eu cantava para ele, Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the woods so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Cada criança é uma estrelinha, não é? Somos sementes estelares, somos sementes de luz encarnadas num corpo terrestre. E aí, eu acho que este é o primeiro ponto, é o primeiro aprendizado que nós temos com as crianças e com estes momentos de reencontro com a nossa criança interior, a nossa estrela, a nossa essência, o nosso brilho. Tem um conto que se chama Moedas de Estrelas e eu gosto muito de usar esse conto quando eu trabalho com uma construção coletiva da bandeira do Brasil, em que cada um se representa nessa bandeira. E essa bandeira representa a construção coletiva de uma nação. E como aonde o país que a gente vive, a família onde a gente encarna, é também o nosso chão, a condição que nos traz a oportunidade de trazermos para o mundo a nossa luz, a nossa contribuição. E aí eu conto esse conto e a partir desse conto cada um faz a sua estrela. Eu gosto de fazer em origami, eu gosto de orientar, mas pode ser feito de outra forma, né? Que representa o seu maior dom e o seu maior talento. Por onde a pessoa traz para o mundo de uma maneira mais significativa a sua luz. Por onde ela se conecta com a sua essência. E a nossa essência é sempre divina, é sempre luminosa. Somos luz, não é? E aí, somos sementes de estrelas. E tem um poema meu que eu falo, olha para o céu comigo e me diz, qual dessas estrelas é semente de manhã que se possa cultivar? Porque todos os sonhos são sementes e todas as estrelas são guias. Todos os sonhos são possibilidades de amanhãs que nós podemos acessar.
Então, esse primeiro aprendizado sobre as crianças, que elas nos conectam e quando nós acessamos a nossa criança interior, nós nos conectamos com a nossa semente de luz, com a nossa essência, com os nossos dons e talentos. Só tem uma maneira de nós descobrirmos o nosso propósito de alma, a nossa vocação. É acessando a nossa criança divina. E se você vê uma criança brincando, ela já traz lá tudo que ela veio fazer aqui na Terra, o estilo de ser dela, já está lá colocado de uma maneira, através de uma linguagem simbólica, através das suas brincadeiras. Esse conto, Moedas de Estrelas, é o seguinte. Então era uma menina que morreram os pais e aí ela ficou só no mundo, morava num casebre. E aí ela pegou a roupinha que ela estava no corpo, um pãozinho que ela tinha ganhado e foi caminhando em direção à floresta. E aí chegou uma pessoa e falou assim: eu tô com tanta fome, você tem um pedacinho de pão para me dar? Aí ela pegou o pedacinho de pão que ela tinha, deu para a pessoa. Aí ela continuou caminhando, falou assim: eu tô com tanto frio, você tem um chapeuzinho para me emprestar? E ela tinha um chapeuzinho na cabeça, deu para a criança o chapeuzinho dela. Continuou andando. Eu tô com tanto frio, você tem uma roupa para me dar? E aí ela viu que já estava escurecendo, que ela já estava entrando na floresta. E aí ela falou assim: tá bom. Tirou a sua roupa do corpo e deu para esta pessoa. E aí ela nua, sozinha na floresta escura, ela olhou para o céu e viu todas aquelas estrelas. E de repente ela estava vestida com um vestido branco do mais puro linho, e com este vestido ela fez uma sacolinha para acolher as moedas que caíam das estrelas no colo dela. E ela viveu rica por toda a vida. Então a criança nos conecta com o nosso ouro, com a nossa beleza interior, com o nosso brilho, como eu falei para vocês, e a nossa riqueza. Eu lembro quando eu era criança, que às vezes eu olhava para uma pessoa e falava assim: como você é linda. Eu me lembro de uma cena, eu no ônibus da escola, eu olhei para uma menina e hoje eu tenho a visão dessa menina, ela nem era tão linda assim, mas eu acessei a luz dela e eu falei assim: você é linda. E até hoje eu procuro, de tempos em tempos, e em alguns paraísos eu digo, tem que ser algum lugar que deixe o meu queixo caído, que me traga essa sensação de novo, que é a sensação que a criança, a nossa criança interna, nos acorda para perceber a beleza, o encanto da vida, não é? E que faz com que a gente desperte, tenha esta vontade de conhecer, essa vontade de criar, essa vontade de interagir. E o olhar não contaminado da nossa criança, e o olhar de uma criança, vocês já viram que sempre está brilhando? E se o olho de uma criança não está brilhando, se ela não tem um sorriso nos lábios, ela está sofrendo muita violência, está sofrendo abuso, ela está sendo retirada dela a infância, ela está tendo a infância dela roubada. Porque é digno e é próprio da infância olhar o brilho que é precioso. E a criança, ela percebe, ela nos ajuda a acessar o quê? As nossas sementes, os nossos potenciais, as possibilidades. Então a criança sempre nos conecta com o sonho, com o futuro, com novas possibilidades. E ao mesmo tempo, essas possibilidades, quando acessadas, se transformam em sementes na nossa mão. Então nesse trabalho da bandeira do Brasil, eu também falo para as pessoas fazerem as suas mãos. Então, na bola, que simboliza, né, o globo terrestre, o mundo, com as suas estrelas,
como tem a bandeira do Brasil, né, o globo azul com as estrelas, cada um traz a sua estrela, cola na faixa, cada um escreve qual é o seu maior dom e talento. Aí a parte amarela, o losango amarelo, são essas estrelas transformadas em ouro, em sementes, em possibilidades na nossa mão. Então cada um faz a sua mão, eu falo para fazer em cartolina amarela ou dourada, e representando essas sementes, esses sonhos acessados, transformados em possibilidades que eu vou manifestar no meu mundo. Então eu peço para cada um representar e decorar o contorno, recortar suas mãos, o contorno das suas mãos nessas cartolinas e trabalhar dentro delas. O que eu trago, o que eu tenho para dar e o que eu me abro para receber, preciso receber para realizar a minha missão de alma. E isso tudo colado, né, no verde, no chão, trazendo esse caminho da prosperidade, do desenvolvimento. Então toda criança precisa ter o seu desenvolvimento sendo alimentado. Então ela precisa ter condições, em primeiro lugar, de ser ela mesma. Se você já fala para a criança, não fala assim, não faz assada, não sei o que lá, ela fica toda tolhida. Ela precisa ter liberdade, como o passarinho que eu sonhava, que vinha na minha mão, que voava, que vinha na minha mão, que voava. Ela precisa ter asas, poder ter asas, porque ela tem asas, ela precisa poder exercitar as asas dela. E quando ela voa, ela faz o quê? Ela sonha. Então toda criança precisa poder fantasiar. Ela precisa poder sonhar. Uma criança que não fantasia, uma criança que não brinca, ou que nas suas brincadeiras ela representa exatamente o que ela está vivendo, a realidade está tão pesada que ela não consegue voar, ela está a um passo de deprimir, de adoecer seriamente, ela está em estado de sofrimento psíquico. Então a criança precisa, e é natural da criança, sonhar, fantasiar, dramatizar, ela precisa ter os bonequinhos, ela precisa criar as historinhas dela, ela precisa poder brincar, usar o corpo, poder movimentar esse corpo, poder correr, pular, andar descalça. Criança pequena, muito pequenininha também, ela precisa pôr tudo na boca. Por quê? Porque ela está absorvendo, conhecendo o mundo através da boca. Primeiro instrumento, o primeiro portal de conhecimento, de pôr o mundo para dentro e trabalhar sobre as informações que ela colhe, depois devolver isso para o mundo em forma de criatividade, é através da alimentação. Por isso a amamentação é tão importante para a criança, e depois a produção do cocô. Não é? A criança, quando faz um cocô, e eu lembro, né, ensinando meu filho a perceber que ele queria fazer cocô, ia mostrar, ia falar assim, olha o cocô que você fez, vamos dar tchau, cocô, né? Por quê? Porque o cocô é o primeiro produto criativo da criança. Isso está no livro do Neumann, A Criança. Ele fala bem desse desenvolvimento, desse início de desenvolvimento na fase matriarcal, e ele fala disso, né? Então a criança põe o mundo para dentro através dos órgãos do sentido. Ela precisa pegar e ela precisa pôr na boca. Então tudo no mundo da criança ela precisa poder pegar. Se a gente trabalha com massinha, a gente deve fazer massinha comestível. Se a gente trabalha com tinta, também tem que ser uma tinta que ela possa pintar, não tóxica, né? Que ela possa se pintar com ela também, porque ela vai querer explorar. É natural da criança esta abertura para a exploração, para abertura para as infinitas possibilidades, porque ela está ainda conectada com este campo. Por isso ela tem arco-íris sempre nos trabalhos dela. Essa relação entre a realidade e a fantasia é uma relação muito viva. Então é isso que as crianças têm para nos ensinar. Como relacionar realidade e fantasia, criando um mundo que nos encante e criando um caminho que a gente possa acessar as nossas estrelas, os nossos sonhos, os nossos dons, a nossa luz,
nos conectarmos com ela e trazer esse encanto, isso em forma de sementes, de trabalho, de manifestação na realidade. Que é o caminho que? Da Cinderela, da varinha de condão, da fada madrinha, o caminho da manifestação, o caminho da criação, da cocriação da vida. E como diz o Mia Couto num dos contos dele, esta vida é muito preciosa para ser desperdiçada no mundo desencantado. Então a criança nos conecta com a nossa luz, com o nosso brilho, com o encanto que pode ter a vida. Vocês sabem que no quarto do meu filho tinha uma parede que ele podia rabiscar, ele podia desenhar, ele podia pintar. E quando essa parede já estava muito rabiscada, eu pintava de branco para ele poder ter o espaço do soltar, o espaço do liberar, o espaço do experimentar. Então fica aí, fica a dica, não é? Uma parede da casa que seja, hoje em dia tem tintas para pintar de lousa, né? Que a criança pode desenhar, pode apagar, ou uma parede que ela possa pintar, que ela possa desenhar. Hoje em dia também tem uns gizes que a criança pode, umas canetinhas que ela pode desenhar no corpo dela e depois no banho, e sai no banho. Mas a criança nos conecta, a nossa criança interior, com o nosso futuro, com os nossos sonhos, com novas possibilidades. Então a gente precisa sempre dar um espaço para ela. Espaço para acolhimento, espaço para ouvi-la, o espaço para brincar, para o jogo, né, para a brincadeira. Então, o espaço do jogo, o espaço do brincar, qual que é? O espaço da arte. Então, a arte-terapia, ela de cara, ela já traz todo um caminho para a pessoa poder se conectar à sua criança interior e, através dela, perceber novas possibilidades existenciais. O que dá, sempre que a gente traz um novo começo para a nossa vida, a gente rejuvenesce. Por isso eu falo para os alunos da pós-arte-terapia, tira uma foto antes e uma depois. Eles sempre saem mais coloridos, mais joviais e mais bonitos desse processo todo. Já viram uma criança feia? Eu nunca vi. Então, ouça a sua criança e me conte aí, qual é a brincadeira que você mais gostava quando era criança e que você e o que é a sua criança, como é que você pode dar espaço para a sua criança na sua vida de hoje.